Estamos começando hoje o nosso primeiro Pod no AP com uma convidada especial. A engenharia de alimentos é muito confundida com gastronomia ou nutrição. Você falou, nossa, isso aqui é muito interessante, isso é legal passar para minha família, para meus amigos. Meu Deus do céu, como que tem gente que come isso? Como que isso apareceu aí? E tem gente que ainda não sabe sobre isso. Gente, não façam isso, isso é um pecado. Primeira coisa, vamos lavar. Deixar em água corrente, gente. Vamos lavar com vontade mesmo. O hipoclorito, gente, ele dá no posto de saúde. Essas análises, elas são feitas em grupos. Amido de milho em alimentos. E o amido de milho é aquele que a gente compra no mercado? É, a famosa maisena, né? Quadrar a foto do amido de milho e colocar aqui no meu quarto, porque eu achei lindo. Eu acho um amido de milho bonito, gente. O que tem? Vamos lá pra vocês verem a receitinha. Ou você adquiriu isso depois? Eu gosto de cozinhar desde pequenininha, né? No meu coração que quando você tá comendo ali com a sua família é um momento de amor, é um momento de carinho. Então a minha forma de transmitir amor e carinho pra minha família é cozinhando pra eles. Tenho certeza que eu ia seguir no ramo de alimentos. Ou você não der o primeiro passo, ninguém vai dar por você, né? Eu também gosto muito de cozinhar, né? E Arrasa aí é igual nas você... receitas. E é igual você falou, é uma coisa desde pequenininha. Eu cozinhava, era com a minha avó, ficava no interior. Minha tia e minha mãe se juntam, é aquela dupla dinâmica que a gente já sabe que vai rolar O simples com ela se tornam aquilo que é o melhor, sabe? Todo mundo precisa saber um pouquinho do alimento, porque Sim. Todo mundo, né, a gente vive disso, a gente consome os alimentos. Se o banheiro estiver limpo, você come. Se não, não come. Tem que deixar passar, porque senão a gente não vai comer em lugar nenhum. Deixa eu perguntar pra você, Lê. Você acha que é melhor uma margarina ou uma manteiga? Nossa. É a Oi, Vitória. gente. A Vitória Sertori. Oi. Gente, a Vi, ela está cursando engenharia de alimentos, né, Vi? Sim. Quarto semestre. Isso aí. Vi, conta um pouquinho pra gente de você. Quantos anos você tem? Bom, eu tenho 19 anos. Na terça-feira eu vou fazer 20, mas eu vou falar ainda que eu tenho 19. Tá? Bem plena nos 19. Você tá na faculdade, né? Uhum. E esse curso, ele tem quanto tempo? A duração dele? 5 aninhos. 10 semestres. 10 semestres. Tá, você tá aí no caminho. E o que você me diz, assim, desse curso? Você tá gostando? Eu tô amando, porque é uma área, assim, onde eu literalmente me encontrei. Eu vim do técnico em alimentos, né? Então eu já tive uma base ali do que eu queria no técnico. E aí eu falei, não, quero seguir nessa área, quero seguir esse rumo. E aí veio a engenharia. Então, assim, é um curso onde literalmente me deixa louca. Não vou romantizar a engenharia, porque é aquele que deixa o nosso cabelo em pé. Mas, assim, é um lugar onde eu literalmente me achei. É muito gostoso, é muito... Nossa, cada dia você quer mais e mais da engenharia, né? Então é bem bacana. E o que você, assim, por que você escolheu, assim? O que você mais gosta, assim? O que você se identificou? Então, como eu falei, eu vim do técnico, né? Então, dentro do técnico, ao contrário do que as pessoas pensam, assim, pra gente começar a área da engenharia de alimentos e o técnico em alimentos não tem nada a ver com cozinha, não tem nada a ver com que a gente ir lá preparar o alimento igual gastronomia. A área de alimentos é todo aquele cuidado com o alimento, é toda aquela higiene com o alimento, manipulação do alimento, né? Então, o engenheiro de alimentos ele é responsável por cuidar de toda a cadeia produtiva do alimento, sabe? De estar ali em contato com cuidado, de estar ali com a preservação do alimento, de toda a logística do alimento, produção. Então, essa parte me encanta demais. O que eu vi sobre engenheiro de alimentos? Ele cuida das características químicas e físicas dos itens alimentícios. Você tem interesse em seguir qual caminho na área da engenharia de alimentos? Então, como eu tô no quarto semestre ainda, a gente tem muita coisa para ver ainda, né? Mas, assim, é igual você falou, o engenheiro de alimentos, ele cuida de toda a parte física, química, microbiológica dos alimentos, né? Mas, por incrível que pareça, eu tenho muita vontade de seguir no ramo de tecnologia de carnes, que é uma parte, assim, que é enriquecedora você saber de todo o processo, desde o animal lá na fazenda, desde o processo do abatedouro, que muitas vezes é um tabu, né, essa parte de abatedouro, e eu falo, gente, não é um ciclo da vida, né, então, toda a parte do abatedouro, toda a parte de logística, toda a parte de teste de carne, então é um ramo, assim, que eu quero bastante, busco seguir, né. Falar um pouquinho
da parte, por exemplo, saudável, a engenharia de alimentos tem alguma relação do consumo de alimentos mais saudáveis na rotina da nossa vida, da vida do ser humano? Ou não? Eu posso falar que sim, porque é igual eu falei, né? A engenharia de alimentos ela é muito confundida com gastronomia ou nutrição. Então, não tem nada a ver com essas duas áreas, né? Para a gente ter um padrão aqui, a engenharia de alimentos, ela cuida da produção de alimentos, a gastronomia com a produção, né? Ali com fazer na cozinha, chefe de cozinha e tal, e a nutrição é toda a parte de dentro do corpo, né? Mas a engenharia de alimentos ela está ligada sim com essa produção de alimentos saudáveis, porque a gente já liga a parte de agrotóxicos, de aditivos, de conservantes, né? Então nós estamos aqui para tentar fazer ao máximo o desenvolvimento de produtos que sejam um pouco mais saudáveis aos seres humanos, né? Então, estamos ligados sim. Você está no quarto semestre, então você teve aulas teóricas e também teve aulas práticas, né? É basicamente isso. Sim, é isso mesmo. Nosso curso ele vai chegar numa parte onde vai ser mais aulas práticas, porque a gente precisa realmente ver ali, né, todo o teste, tá ali presente, manuseando, manipulando o alimento para a gente conseguir realmente ver o que acontece. E nas análises que você fez até hoje, o que mais te surpreendeu, assim? O que você descobriu, assim, nesse tempo que você falou, nossa, isso aqui é muito interessante, eu não sabia, isso é legal passar para minha família, para meus amigos. Então, cada análise é um pedacinho do coração que fica, né? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Na microbiologia, na fisicoquímica, são coisas que, assim, do mesmo jeito que 10 testes podem sair iguais, 10 testes podem sair diferentes, né? Então, não tem uma estabilização, assim, do que a gente sabe do que vai acontecer no final. Mas, sem dúvidas, o que mais repercutiu também, porque eu tô sempre postando no Insta alguns vídeos, algumas coisas para informar o pessoal, para falar com o pessoal. Sem dúvidas foi o alface, que tem gente que é onde eu chego e fala até hoje, caramba, nunca mais deixei de lavar um alface, nunca mais deixei Até eu de... falei para você, né? Foi isso mesmo. Então, nesse teste a gente fez o quê? A professora colocou numa bacia várias folhas de alface sem lavar e a gente já captou já pegamos essa água do alface que estava suja, né? A gente não trocou essa água. E quando a gente colocou no microscópio, a gente conseguiu ver o acúmulo de sujidades que tem dentro da água do alface. Sim. Então, quando você vê no vídeo, é uma coisa que você fala, meu Deus do céu, como que tem gente que come isso? Como que isso apareceu aí? Como que a gente deixa isso aí, né? Aquela questão de todo cuidado, de toda a troca de água. Devido à pandemia, a gente começou a usar muitos métodos, né? Por exemplo, de lavagem, como o hipoclorito, como uma gotinha de água sanitária, né? E tem gente que ainda não sabe sobre isso. Tem gente que pega o mercado do alface, chega em casa e já come. Gente, não façam isso. Isso é um pecado. É um E pecado. Vi, conta, assim, esse negócio, essa questão do alface, até eu me surpreendi. Como que a gente poderia fazer, então, que você falou, a gente pegou alface ali ou no mercado, ou na feira, ou no hortifruti, e como que a gente vai chegar em casa para preparar esse alimento para a gente consumir? Bom, eu dou a dica pro pessoal, né? Assim que você trouxe qualquer coisa do mercado, que seja legumes, verduras, mas frisando aqui o alface, né? A gente chegou no Sim. hortifruti do mercado, tiramos ele do saquinho. Primeira coisa, vamos lavar. Mas, vou só passar uma água? Não, deixa em água corrente, gente. Vamos lavar com vontade mesmo o alface, porque é uma plantinha que possa vir já com alguma sujidade do terreno que tava, do saquinho ali presente, né? Então, a gente chegou, vamos lavar. E outra coisa, vamos usar hipoclorito. O hipoclorito, gente, ele dá no posto de saúde, para quem não Nossa, sabe. ele é de graça? Ele pode ser, Gratuito? tem algumas unidades do posto de saúde, eles oferecem. E se não der também, ele Sim, não é um produto caro, ele rende muito. Porque é uma coisa que você vai acessível. diluir. Uhum. Sim, então. Aí você coloca ali umas gotinhas de hipoclorito com ele, com alface de molho. Depois que lavou ele, tem até alguns vídeos que falam que é melhor a gente colocar num recipiente junto com papel toalha, deixar ele bem sequinho, que assim ele vai render bem mais do que no saquinho e na gaveta ali da geladeira. Então, todo esse cuidado, toda essa parte, assim, é essencial para o dia a dia, né? A gente já vai eliminando aí a maior parte de contaminação que tem no alface. Basicamente, assim, abrir a torneira, deixar a água cair no alface ali, lavar ele, assim, uma vez só e Não, tem que trocar a água, né? Lavou troca uma a vez. água, Isso, chegou do mercado, colocou ele lá na pia. Primeiro lava com água corrente. Lavou com água tá. corrente.
enxagou ele. Aí sim você vem com água com hipoclorito, deixa ele um pouquinho ali de molho no hipoclorito, logo depois já tira e já pode guardar. Não precisa esfregar o alface e colocar. Não precisa, mas é bom Não precisa trocar água detonar o ali. alface. Não precisa. E aí, se não tiver o hipoclorito, tem algum problema? Alguma outra forma a gente pode colocar, por exemplo, eu aqui em casa, eu lavo em água corrente assim, e aí eu deixo ele um pouquinho de molho no vinagre. Eu não sei se isso ajuda também. Vocês estão fazendo certo? Ajuda super. Não tem hipoclorito, acabou, não fui buscar, não quero comprar. Coloca Aham. de molho no vinagre, não tem problema nenhum. Só não pode deixar muito de molho no vinagre porque o alface ele murcha, né? É. Então você coloca ali um pouquinho, deixa no máximo assim 1 minuto e meio ali na água com vinagre que já vai ajudar bastante já. Essas análises elas acontecem em grupo ou você faz individual? Não, essas análises elas são feitas em grupos, porque, como eu te falei, na microbiologia não tem nada exato, né? Então é muito tempo que leva uma análise. Que nem eu postei esses dias uma análise de teor de gordura que durava 16 horas. Então, assim, é uma É um processo parte que a longo, gente né? é muito longo porque são muitos detalhes que a análise precisa, né? É muito cuidado, muita cautela. Então a gente faz em grupo. Eu separei aqui para falar pra gente também é a É. reação do amido, né? Que a gente já estudou bastante sobre amido de milho em alimentos. É muito legal ver como que é a reação assim do... Porque o que acontece? O amido O ele amido de milho engrossa, é aquele. O amido de milho é aquele que a gente compra no mercado? a famosa maisena, né? A famosa maisena. Tá. É, isso. Então é muito legal você ver a reação dele enquanto ele tá frio. E é muito interessante você ver a reação dele quando ele ocorre, interação entre as moléculas, né? Porque o amido ele fica espessante, se torna um espessante a partir do momento que ele é aquecido. Então, quando ele está sendo aquecido, ocorre ali a interação entre as moléculas. E você vê isso no microscópio, como que elas ficam depois dessa interação, assim, é surreal. Eu queria enquadrar a foto do amido de milho e colocar aqui no meu quarto, porque eu achei lindo. É interessantíssimo. E fala na engenharia, existem algumas coisas que a gente consegue achar bonito e é uma coisa surreal, Só né? vocês entendem. Só é isso aí. Mas assim, o amido de milho a gente já sabe que tem a função, né, de trazer ali uma viscosidade para o alimento, de trazer ali uma espessura diferente, uma textura diferente. Então, o que a gente não imagina é que as moléculas elas se expandem tanto assim, né? É porque ver na foto é um pouco mais fácil de explicar. Mas, por exemplo, assim, a gente pega 2 colheres de amido de milho, dissolve ali e analisa. Quando a gente analisa, elas são pequenininhas, elas são tipo assim, grânulos mínimos. E aí, quando a gente coloca na panela, tá ocorrendo ali a interação entre as moléculas, é uma agitação, aí elas se juntam, elas se agrupam. E quando a gente coloca no microscópio, quando elas já sofreram ali uma interação, elas estão enormes, elas estão lindas, elas estão mais escuras. Então, assim, eu acho uma amido de milho bonito, gente. O que tem? Do nada, amido de milho é bonito. Fazer um E quadro do amido de milho. vou te Você já mostrar. fez algum. Gente, a Vi, ela tem um Instagram também que se chama Vi na Cozinha, né, Vi? Isso aí. Vamos deixar o seu arroba também para quem quiser acessar lá. A Vi posta umas receitas legais. Eu mesmo gosto das receitas dela. É Vi na Cozinha com 2 I, né? Isso mesmo. Vi na Cozinha. Você já fez algum. Você já preparou algum alimento que usou amido de milho ou não? Já eu uso amido de milho no molho branco. Molho branco? Sim, eu não gosto de usar farinha de trigo, não tem nada a ver com engenharia, né? É porque, quando eu chego num lugar e eu falo que eu não uso uma coisa, a pessoa já fala, meu Deus do céu, por que você não usa? Porque tem algum problema? Não, eu só não gosto da farinha de trigo no molho branco, porque eu acho que da última vez que eu fiz pegou muito gosto de farinha de trigo, então eu uso amido de milho. E vamos lá pra vocês verem a receitinha. Não vou dar Legal. spoilers. E assim, falando do seu Instagram, eu vi, assim, a gente percebe que você gosta de cozinhar. Isso tem alguma ligação com a engenharia de alimentos? Você já gostava de cozinhar ou você adquiriu isso depois? Eu gosto de cozinhar desde pequenininha, né? A minha mãe sempre falou que quando você gosta de cozinhar, você vem com isso desde pequena. E na minha família, os almoços de domingo, tudo que a gente se reúne se torna assim ou é um almoço bacana, ou é alguma coisa que a gente faz assim para se reunir. Então, eu tenho no meu coração que
quando você tá comendo ali com a sua família, é um momento de amor, é um momento de carinho. Então, a minha forma de transmitir amor e carinho pra minha família é cozinhando pra eles. Eu Ah, eu sempre também gosto. falei isso pra todo mundo. É muito bom você sentar ali e a pessoa falar, caramba, que coisa gostosa, né? E foi você que produziu e tudo mais. E não, acaba não tendo muita ligação com a engenharia, mas assim, esse cuidado com o alimento, essa preservação do alimento, sim, tem a ver. É uma coisa que eu sempre quis seguir. Eu tinha certeza que eu ia seguir no ramo de alimentos, ou seja, na nutrição, ou seja, na gastronomia. Mas como eu sou uma pessoa que gosta de, né, de exatos, da engenharia, eu juntei aí o útil ao agradável e fui para a engenharia de alimentos. Legal. E aí, assim, no seu Instagram, você gosta de compartilhar as receitas que você faz ali, o que você está fazendo ali para sua família, para seus amigos. É basicamente isso. É basicamente isso. Ai, vou fazer um almoço de domingo? Ah, vou gravar para o pessoal ver. Às vezes, é igual eu falei, esse Instagram ele foi mais para ajudar as pessoas que têm, que não conseguem começar a cozinhar, né? Porque quantas pessoas já chegaram e me falaram assim, caramba, eu não sei fazer isso porque eu tenho medo. Ai, eu não sei fazer isso porque eu não gosto de mexer na cozinha. E assim, se você não começar, se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar por você, né? A gente não pode É. levar a cozinha como um monstro de 7 cabeças. Não, sentir vontade de fazer, vai lá e faz. Nem que seja um arroz, um feijão, alguma coisa mais simples. Frita um ovo. Fica feliz com o ovo que você fritou, entendeu? Eu acho muito legal essa questão de preparar alimentos. Eu também gosto muito de cozinhar, né? E aí Arrasa nas você receitas. e é igual você falou, é uma coisa desde pequenininha. Eu cozinhava, era com a minha avó, ficava no interior, eu ia pro sítio do meu avô, e aí fazia doce, aquele doce de leite que demora horas, sabe? Pra E é fazer o melhor. né? Naquela a gente fazia naquele forno a lenha. Então ficava muito tempo ali aquele doce de leite, fazia aquela tapioca naquele tacho, acho que era tacho que chamava. Hum, Então, fazia ali a farinha lá da tapioca, enfim. Então, assim, era uma coisa que eu acho que cozinhar, não sei se para você é assim, mas cozinhar para mim foi muito uma coisa de a gente ficar, de ver alguém cozinhando, de preparando, de estar ali próximo e acabar, né, fazendo, eu quero fazer também, eu sei fazer porque eu vi alguém fazendo, então eu também quero ali. Com você foi assim ou foi uma coisa assim, né? Ninguém da sua família gosta e só você gosta? não, imagina, minha família, igual eu falei, tudo que a gente faz acaba em comida ou acaba em alguma refeição que a gente gosta, né? Todo mundo Então, gosta. todo mundo gosta. Minha mãe, nossa, minha mãe é minha inspiração na cozinha. Minha mãe, meu tio, porque eles sempre cozinharam em grande quantidade na vida deles, né? Então, o meu tio sempre mexeu com fogão industrial. A minha tia, meu Deus do céu, minha tia, quando minha tia e minha mãe se juntam, é aquela dupla dinâmica que a gente já sabe que vai rolar um. O simples com ela se tornam aquilo que é o melhor, sabe? Tudo é feito Sim, nos você detalhes gosta de ali. elaborar alguma coisa, assim, Exatamente. fazer uma coisa diferente. O simples na mão delas, nas mãos delas, não é simples, Então, entendeu? um toque especial. Exatamente, exatamente. Então isso me encanta. É uma coisa assim que agora nós somos um trio, né? Porque agora eu tô junto com elas. Aí vem o meu tio que cozinha pra caramba também. Então, assim, cada parte da família tem um pouquinho que vai filtrando ali. Nossa, é incrível. É um momento, é terapêutico isso. É legal mesmo. Eu gosto de cozinhar, mas assim, eu gosto de cozinhar sem ser uma obrigação, sabe? Ah, Porque sim. cozinhar assim, todo dia, almoço, janta, dona de casa, almoço, janta, chega uma hora que a gente cansa. Eu gosto de fazer assim, quando eu tô, nossa, vamos preparar um alimento gostoso aqui pra gente comer e se reunir, aí eu gosto. Fazer uma coisa especial, porque eu também não sei fazer o simples, sabe? Eu não gosto de preparar, por exemplo, vou fazer um arroz aqui e um bife, um frango, sei lá, qualquer coisa. Aham. Eu gosto de fazer uma comida elaborada. Bem elaborado, né? Bem chique. Você é bem chique nas suas receitas. É. Eu adoro. Agora com a internet, com esses livros, a gente vai longe também, porque tá mais fácil hoje, né? Antigamente não Tá. tinha. Na época né, dos nossos avós, nossos pais, não tinha essa facilidade de acessar hoje a internet e ter ali a receita hoje mesmo com o Instagram, com a rede social. A gente tem acesso ali a várias receitas. Tem o seu, igual, por exemplo, você tem o seu, que as pessoas podem acessar e ali visualizar o que você está preparando, e as pessoas. Eu acho que isso incentiva muito as pessoas a começarem a também falar, eu também posso fazer, não parece tão difícil assim, né? Então, esse foi o intuito, né? Quantas pessoas já me chamaram e falaram, nossa, me ensina a fazer um feijão. Uma coisa que, tipo, pra mim é óbvio, pra pessoa também não pode, não Olha, eu não precisa ser sabia fazer óbvio. feijão. Eu não sabia fazer Então, feijão. é isso que eu falei, não Até porque eu precisa não ser consumo. óbvio.
É, Então, pra gente é simples e pro outro é a coisa mais complicada do mundo. E assim, a gente tem que compreender, porque são coisas que pra gente nós temos uma base, a pessoa não tem, né? Ah, vamos, me ensina a fazer um feijão? Não, vamos lá, eu te ensino. Ó, você faz isso e isso. Ah, faz um tutorial. Não, vamos lá, eu vou fazer um tutorial pra você. O importante é você começar, gente. Seja com qualquer coisa, mas comecem. Tem que começar. tem que começar, né? É muito legal a gente conseguir preparar os alimentos, saber preparar os alimentos. Eu acho que também, não sei se para você faz sentido, mas eu acho que quando a gente prepara, a gente consegue prestar mais atenção. Por exemplo, quando a gente vai num restaurante, quando a gente vai comer em algum lugar, um alimento, a gente parece que, nossa, parece que usou tal tempero, olha, parece que foi feito assim. Você é assim também? Nossa, acho que fez isso. Acho que Eu foi dessa sou. forma que ele fez. Vou chegar em casa e vou tentar fazer igual. Você faz isso? Eu sou assim, é igual você falou, a gente começa a prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Você começa a imaginar, caramba, ele deve ter colocado isso, deve ter colocado aquilo e tudo mais. Será que ele lavou E, essa salada? ai, não, nem, nossa, tocar nesse assunto é complicado, porque as pessoas sempre vira e mexe me perguntam, ah, você vai em tal restaurante? Você fala que não, lascou, eu tenho que explicar por quê, né? Então, assim, a engenharia, ela traz pra gente, a engenharia, né, o técnico, essa base de alimentos que eu falo para todo mundo que todo mundo deveria fazer pelo menos uma semana desse curso. Porque começa a gente, nós começamos a ter uma visão diferente das coisas, né? Então, por exemplo, assim, ah, você chega num restaurante, a primeira coisa que você olha, Vitória, vixe Maria, tem tantas primeiras coisas que eu olho que se eu falar que eu não quero comer, eu não vou comer lá. Não tem ninguém que me faça comer lá, entendeu? Então é Não, é uma legal visão que. isso. Por exemplo, você entra no restaurante, a gente. Eu acredito que a engenharia de alimentos também fala um pouco da higiene, né? Porque também tem a ver com a higiene do alimento. A higiene ali, a preparação do alimento, onde é preparado, né? Fala Tem que ser. muito, é a base do curso, higiene, manipulação, legislação, é isso. É isso a engenharia. E aí a gente, o olhar fica mais exigente, né? Deixa eu ver se Bem eu vou, mais, deixa eu ver se é assim. bem mais Não exigente. é? Eu não, olha, eu não tenho conhecimento de engenharia de alimentos, eu tô aprendendo aqui junto com o pessoal também. Por isso que eu chamei a Vi, porque eu acho muito interessante a gente falar sobre esse assunto, cuidado com o alimento, porque o alimento ele está presente na nossa vida. Todo mundo precisa saber um pouquinho do alimento, porque todo Sim, mundo, né, a gente vive disso, a gente consome os alimentos. Então, eu acho que todo mundo precisa saber disso, eu acho muito interessante. E também, às vezes, tem outras pessoas interessadas nesse curso e já vai ter ali uma base, pelo menos ali de um começo do caminho de como que está sendo, né? De como que é porque é muita teoria, mas também tem a prática. isso, muita conta. Quem gosta Tem de conta conta vai também. amar o curso. Muita, nossa, engenharia. É que antes de você fazer qualquer engenharia, né? No caso, eu escolhi Tem engenharia de cálculo, né? alimentos. Engenharia já fala cálculo, né? Mas a gente precisa fazer engenharia geral, né? Então tem essas matérias básicas de engenharia que todo curso de engenharia precisa. Então tem muita conta, tem que ir gostando de conta. Mas assim, é Hum, uma coisa que você vai pegando no ritmo. Uma coisa antes, né? Começar a ter esse olhar crítico sobre as coisas. Porque nós somos o que nós comemos. Então, assim, ah, você entrou num lugar, meu, repara nas coisas, repara nas instalações, repara nos talheres, nos pratos, nos copos, repara no chão, vai no banheiro, vê se o banheiro tá limpo. Eu tenho isso comigo. Meu, chegou num lugar, vai no banheiro. Se o banheiro estiver limpo, você come. Se não, não come. Ai, Mas, ferrou. mas isso é uma coisa Ó, de mas tem Vitória, porque coisas que às vezes eu falo. eu penso Aham. assim, Lê, se eu fui no banheiro e o banheiro não tá limpo, mano, se o banheiro não tá limpo, como que a cozinha vai estar limpa? É. Você entendeu? São detalhes que Sim. eu me apego. Você fica procurando, por exemplo, você entra num lugar, você vê se a cozinha é aberta. Eu gosto quando a cozinha é aberta, porque eu consigo visualizar um pouquinho da cozinha, É, pra ter uma. são lugares que eu dou preferência. Não é Ai, visite nossa cozinha, tal, tal, tal. isso. É um lugar bacana, onde você pode ver, onde você pode visitar e tudo mais. Mas assim, se a cozinha não tiver aberta, tudo bem. O ambiente estando limpo, o ambiente estando ali agradável, já tá tudo bem. Eu não chego no restaurante procurando essas coisas. Eu falo que eu chamo essas coisas, né? É uma coisinha que eu olho e falo, Hum, né? Mas não procuro. Eu não vou chegar no restaurante detonando e falar, não, ninguém vai comer aqui, né? Não, é, até porque existem algumas coisas que a gente tem que deixar passar. Porque ou a pessoa não sabe, ou a pessoa não tem conhecimento, ou a pessoa, embora deveria ter. Gente, se tem estabelecimento de comida, é obrigação do proprietário saber das regras que ele tem que seguir, entendeu? A legislação, a Anvisa não tá aqui só de bobeira. Tem que ter um regulamento, tem que ter a legislação,
Mas existem algumas coisas que a gente tem que deixar passar, porque senão a gente não vai comer em lugar nenhum. A gente não vai sair de casa para comer. Sim. E tem alimentos que a gente. Tem alguns alimentos que até podem acontecer de trazer até doença pra gente, né? Se não tiver bem lavado, se não tiver bem preparado, né? Se não tiver bem cozido, dependendo do alimento. Tem algum alimento assim, Sim. que você não come em restaurante, só preparado ou não? Você come de tudo. Chega em algum lugar, você vai comer normal. Tem alguma coisa que você não come fora? Então, eu não tenho frescura com alimento nenhum, né? Mas assim, existem alguns cuidados que a gente tem que ter com alimentos crus ou mal cozidos, né? No caso, tem um documentário na Netflix que chama Contaminação, que ele Uhum. explica um pouquinho sobre esses alimentos, né? Então, assim, fui num lugar, fui numa hamburgueria e eu vi que o hambúrguer tá mal passado. Não como hambúrguer mal passado. Ai, fui num lugar comer uma porção de frango. Mordi o frango tá mal passado. Deus me livre, não como. Já aconteceu comigo do frango, nossa. Você Eu comeu? não consigo comer e depois eu fiquei sem comer frango por um bom tempo. Graças a Deus. Sério. A carne, ela pode ter, no caso, né? Alimentos crus ou mal cozidos, quando se trata de carne vermelha, de frango. Japonês é um tabu, mas a gente tem que segurar na mão de Deus e comer japonês com vontade. Japonês. Você gosta de japonês? Gosto bastante, mas tem que ser aquele nos critérios básicos ali pra gente conseguir escolher um restaurante, porque, gente, realmente é muito perigoso. Alimento é uma fonte, assim como ele é uma fonte enriquecedora para nós, para os micro-organismos também são. Então, a gente aí tem a E. coli, tem a salmonela, que não é só em ovo. Gente, comer frango cru também tem risco de salmonela. O frango tem que estar ali bem passado, bem cozidinho. E A salmonela é o quê? carne. Assim, salmonela é o que? O vírus? Salmonela é uma bactéria patogênica. Assim que ela se Socorro. aloja no seu corpo, é questão de dias, assim, ela vai paralisando você, vai tendo, assim, vários efeitos no seu corpo, na sua corrente sanguínea, né? De todas que a gente vai falar aqui, a E. coli é a mais perigosa, né? Então, ela também está presente no frango que está mal lavado, que está mal cozido. Ela também está presente aí numa carne que está mal passada. Porque a função do bem passado nessas carnes, nesses frangos, é realmente matar esse vírus. Porque existe uma certa temperatura que ele não aguenta. Então, se você está comendo que está mal passado, isso é certo que a temperatura não foi atingida. Então, você vai estar ingerindo esse vírus e ele vai estar na temperatura ótima do nosso organismo. Então, assim, vamos evitar comer fora de casa, um frango mal passado. Se você tá ali comendo na porção de frango, viu que tá vermelhinho, não come, não come. Parte pro próximo. É, eu evito, é que tem gente que gosta, né? Ai, vou comer uma picanha aqui no ponto, não consigo comer, eu prefiro ali estar um carvãozinho de carne, mas eu tô Ai, comendo. olha, tem muita gente. Isso é uma questão assim que cada um gosta de uma forma, né? Eu, por exemplo, Sim, aqui em casa, por exemplo, a maioria das pessoas elas gostam de comer mais pro mal passado. Eu prefiro já assadinha mesmo, do ponto pra cima, assim, não queimada, eu mas assim, também. eu não gosto de não vem com mal passada que eu não consigo comer. Não gostei, eu não pode Eu estar também não. vermelhinha. Tem que estar já com cor da carne ali assada. Eu também, eu sou assim. Não vou falar pra você que é uma coisa assim sem risco, porque uma carne mal passada, um frango mal passado, igual eu falei, é perigoso sim, mas é aquilo que a gente fala, né? Manipulação ali na grelha, tudo bem, tudo tranquilo, a gente tá vendo, e vamos evitar ao máximo o que puder, né? Que nem esse macarrão à carbonara, meu, é um prato chique, é um prato chiquérrimo. Mas assim que você termina, tem uma gema de ovo ali presente no macarrão. Uhum. Que eu vou falar para uma pessoa dessa que quer comer e segura na mão de Deus e come? É, Ué, vai ficar com não, não vontade. é uma coisa que a gente tem que ingerir, igual eu falei, né? Não é uma coisa que a gente tem que ingerir, mas não, não é porque o ovo tá ali que a salmonela tá ali, entendeu? Tudo depende da galinha, tudo depende do que a galinha tava comendo e tudo mais. Então, não pode comer. A pessoa que me perguntou isso, eu falei, você come com qual frequência? Ah, eu como pelo menos umas 2 vezes por semana. Eu falei, vamos comer só uma. Vamos começar a diminuir aí. Por quê? Porque, meu, tá cru. Não teve nenhum processo ali que fez com que a gema cozinhasse. O macarrão, ele tava morno, não cozinhou.
vamos evitar. O que você puder evitar, ou pelo menos reduzir, já é um avanço, entendeu? Porque a salmonela, ela, do mesmo jeito que ela pode se manifestar em dias, ela pode se manifestar em anos. Então, tudo depende da imunidade da pessoa, tudo depende do organismo da pessoa, entendeu? Então, Sim. traz muitas doenças, tá? É complicado. Como sucos, bebidas? Fala alguma coisa sobre bebidas ou não? Fala sim. A engenharia, ela, é igual eu falei, são todos os produtos alimentícios, né? Então, a gente, praticamente todos Do que a gente aqueles... consome. Sim, e praticamente todos esses são industrializados, né? A engenharia de alimentos, ela anda ali junto com a indústria, são os parceiros, temos que ser parceiros porque a industrialização, ela trouxe pra gente uma praticidade incrível, né? Que é onde você consegue realmente ter acesso a todos os alimentos, que muitas vezes ela quebrou o maior galho pra gente, inclusive tem muita gente que fala mal da indústria, né? Não encara a indústria como uma boa aliada, mas a gente da indústria da engenharia de alimentos carregamos esse peso com a indústria, porque é um alimento que, por exemplo, veio lá de Sorocaba, um morango. Como que eu vou trazer ele para a mesa, que eu moro aqui em Santo André, sem estragar? Então, assim, são parcerias, são métodos que a gente faz para que você realmente consiga comer um morango bom, um morango eficiente, entendeu? Então, são bebidas, leites, derivados, Tudo isso. tudo. E para a gente fechar essa parte dos alimentos, tem alguma dica que você dá de algum alimento específico que tem uma conservação diferente? Vamos falar um pouquinho de conservação. Esse alimento X se conserva assim, tem um tempo ali, porque é uma coisa assim, aqui em casa eu tenho muito essa dúvida. Quando eu cozinhava lá na casa da minha mãe era diferente. Agora que eu compro o meu alimento e eu mesmo preparo, eu mesmo tudo, então eu tem algumas coisas que eu tenho dúvidas. Por exemplo, eu acabei de temperar um frango, exemplo. Eu temperei um frango aqui, descongelei o frango do freezer, temperei o frango e aí eu consumi uma parte e a outra não. Eu vou colocar ele na geladeira. Quanto tempo aquele alimento temperado, daquele frango temperado dura? Tem alguma parte de conservação que você já ali pegou, que você descobriu, assim, essa parte de conservação? Acho que é interessante, porque até os alimentos bons, chega um tempo que ele já estraga, a gente tem que jogar fora, não pode mais consumir, que também pode trazer prejuízos pra gente, né? Com certeza. Então, nessa parte de conservação, cada alimento tem o seu método de conservação, tem o seu tempo de conservação, mas falando de uma maneira geral, até vou frisar essa parte que você falou de descongelar a mistura. A gente não pode descongelar mistura em temperatura ambiente. Então, você não vai tirar sua carne do freezer e deixar na pia. Jamais isso. Não pode. Isso também leva ao fato de que você não pode lavar uma carne. Ou seja, se você tá tirando do freezer, tá deixando na pia, para depois você lavar a carne, você tá literalmente proliferando o nível de bactéria que tem na carne. Porque quando a gente... É por isso que a gente não pode lavar carne, viu, gente? Vamos lá, não podemos lavar carne, não podemos lavar frango, não podemos colocar ali em água corrente. Não pode, porque se ele tem ali um possível grau de bactérias, um possível grau de micro-organismos ali dentro da carne, quando você lava, ocorre a proliferação disso. Então ela pode sair do meio e ir para fora, entendeu? Então a gente não vai estar tirando nada. Pode aumentar ali. Pode aumentar porque a água vai trazer umidade. Então, se a água tá trazendo umidade, tá trazendo ali, tá literalmente se espalhando. Então, a gente não precisa lavar a carne. Mas se você não consegue, passa vinagre. Ixi, aqui em casa eu não lavo, mas eu encho de vinagre antes de fazer. Eu mexo ali. Então, é muito importante isso. Então, a gente não pode descongelar carne e deixar na pia ou em alguma temperatura ambiente. Eu vou colocar carne no sol para ir mais rápido. Não, gente, não faz isso. Olha, eu vou falar que esse negócio da carne já fiz o desespero, viu? De colocar perto do sol para ir mais rápido. Quem nunca, assim, né? Quem nunca? Mas é isso que eu tô falando. No começo também eu não tinha noção disso. Quando eu comecei a descongelar as misturas, congelei ali a minha carne, eu descongelava em temperatura ambiente, porque eu aprendi assim, eu cresci com isso. Todo mundo, minha família também. E aí eu aprendi com isso, eu cresci.
pega lá, tira a carne, coloca na tapoeira e coloca em cima da pia. E deixa ela ali. Então, como eu cresci com isso, era uma coisa que eu tava acostumada. Eu nunca parei pra... E aí eu vi esses dias foi até num programa, e aí eu vi, não, você não pode, igual você falou, colocar na geladeira pra descongelar na geladeira, né? Na geladeira, porque também vai descongelar, entendeu? Não podemos deixar, a gente não pode deixar em momento nenhum essa oscilação de temperatura que ocorre do freezer para pia é muito grande, então a gente acaba atingindo, porque assim, cada micro-organismo precisa dessa temperatura ótima. Então, muitas vezes no freezer, ele tá, por exemplo, parado, ele não vai se manifestar. Você colocou na pia, você tá dando para ele dia de aleluia, né? A porta tá aberta aqui, entre bactérias. Exatamente. E o que você falou do frango, aqui a gente costuma deixar, assim, no máximo 2 dias na geladeira parado. Não é bom deixar mais do que isso, até porque ele tá temperado, então ele vai aguentar bastante, mesmo que esteja refrigerado. Ou então, uma dica que você pode seguir é não ficar, tipo assim, brincando de congelar, descongelar, congelar, descongelar. Não, descongelou uma vez, faz aquilo lá até acabar. Ou você separa em porções pequenas e faz em quantidades menores, porque essa, igual eu falei, essa oscilação de temperatura ou vai estragar a carne, ou não vai deixar ela do seu agrado, porque a gente também tem todas as questões sensoriais da carne, né? Vai ficar mais escura, vai ficar seca e tudo mais. Então é muito importante a gente saber essas porções aí na hora de fazer. Essa é uma dica muito boa, eu uso muito aqui em casa. A gente conhecer a nossa família, eu acho que é importante, a gente conhecer a nossa família. A gente já sabe ali a quantidade mais ou menos que a gente consome ali na nossa família. Por exemplo, aqui nós somos em 2. Então eu já sei ali mais ou menos a quantidade que a gente vai consumir. E aí eu separo por porções já justamente para não ficar descongelando tudo, tirar o que eu preciso e congelar novamente, para não ficar esse descongela e congela, né? É isso aí. E assim, para terminar, para a gente encerrar o nosso Pode no AP com a Vi, qual dica que você deixaria assim, para os seguidores em relação aos alimentos? Assim, uma dica assim, que você fala, essa dica eu acho muito importante. Pode ser do que a gente já falou, ou pode ser de uma coisa nova. Uma dica que você dá assim para todo mundo, no geral, ou sobre consumo, ou sobre conservar, de algum alimento específico, ou no modo geral. Bom, vou começar primeiro falando de uma curiosidade. Muitas pessoas não sabem, mas eu vou até perguntar para você, Lê. Você acha que é melhor uma margarina ou uma manteiga? Nossa, olha, a margarina, eu sei que ela tem gordura. Eu acredito que seja a manteiga pura. A melhor. Eu acho que a manteiga pura, pra mim, que eu acredito que seja melhor a manteiga pura. Então, isso é uma coisa que a gente vai desconstruir agora. Ai, muitas pessoas acham que a margarina, por ela ser totalmente industrializada, por ela ser ali, eu vou usar a Qualy como exemplo, por ela vir no potinho, por ela ter aquela consistência, ela é a pior. Não, ela não é a pior, por incrível que pareça. A margarina, que é aquela que a gente compra no potinho, Doriana, Qualy, Becel, essas coisas assim, ela tem de 50% a 60% de gordura. A manteiga que a gente compra de tablete, ela tem de 89% a 90% de gordura. Então, muitas pessoas acham assim, nossa, a manteiga ela vem em tablete, ela é mais chique, eu vou começar a comprar ela, vou consumir ela todos os dias. Estamos se sabotando. Porque ela tem uma quantidade de gordura bem mais elevada do que aquela industrializada. Então, eu sou super fã de margarina. A margarina é a nossa aliada aí do dia a dia. Aliada não, porque tem seus prós e seus contras, né? Manteiga é vilã. Eu prefiro margarina. Eu prefiro margarina do que a manteiga. Assim, eu gosto da manteiga, acho gostosa, mas no dia a dia eu consumo mais a margarina, até porque para algumas receitas é ela que tem que ser, né? A maioria das receitas acaba tendo que ser ela. Então, e é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, que margarina, por ela ser industrializada, né, mais uma vez aí, colaborando com a industrialização, ela não é a vilã da história. Então, a gente tem que, se puder optar entre margarina e manteiga, vamos na margarina, que a gente vai estar consumindo aí um pouquinho menos de gordura. E aí, falando de gordura, ela ela só é prejudicial para quem tem intolerância à lactose, né?
Sim, sim, exatamente. Para quem tem ali um colesterol mais elevado, né? Esses problemas cardíacos que precisa evitar, a gente tem que evitar completamente a manteiga. A margarina, a gente hoje em dia nós temos aí light, essas manteigas assim que tem a redução de gordura melhor, né? Então, tá aí a dica. Entre margarina e manteiga, a gente vai aí para margarina. E de maneira geral, o que eu posso falar é pra gente sempre tomar cuidado com a manipulação do alimento, sempre higienizar bem as mãos, sempre lavar bem quando chega no mercado, a casca da maçã, passa a mão assim no detergente, vai passando nas maçãzinhas, no limão, porque mesmo que, por exemplo, assim, limão, por que eu vou higienizar a casca do limão? Porque tudo que tá fora pode entrar, né? Então vamos higienizar ali as maçãs, as frutas, o alface que a gente conversou. Tomar cuidado quando a gente vai viajar e, por exemplo, assim, tô vendo que a água não tá sendo de processamento bom, porque a E. coli que eu falei pra você, Lê, que tem na carne, ela é a doença do viajante, então ela vem da água, porque muitas vezes, vamos supor, você tá no interior e aí tem aquele gado, tem todo aquele encanamento, então é muito importante você saber a procedência da água, então vamos tomar muito cuidado com a água que a gente está ingerindo, que a gente está lavando nossos alimentos. E vigia, gente, vigia, porque alimento é coisa séria. E agora uma dúvida minha, por exemplo, eu tenho uma dúvida que eu acredito que pode ser de outras pessoas também. O que tá no mercado, por exemplo, eu tô lá, vou dar o exemplo do mercado. A gente vai no mercado ali fazer compra, e aí tem a parte do hortifruti no mercado. O que tá fora da geladeira no mercado tem que ficar fora da geladeira em casa? Exemplo, eu tenho a cebola tá ali, o limão tá ali. Eu tenho o costume de colocar o limão na geladeira para não estragar mais rápido, sabe? Ele conseguir durar mais o limão dentro da geladeira. Eu acredito isso. Eu não sei se isso é um mito ou é uma verdade. Se faz sentido, o que tá fora da geladeira no mercado tem que ficar fora da geladeira em casa, ou eu posso armazenar de outra forma? Então, a gente tem que pensar assim, né? No mercado, ali ele tá sobre refrigeração de maneira geral, porque o mercado pode ser quente. Então, ele tá sempre ali mantido numa temperatura. Eu vou ter ali pessoas o tempo todo mexendo, então são alimentos que não vão ficar parados igual a nossa geladeira fica, né? Então, no caso do limão, o limão a gente deixa fora da geladeira aqui, porque o limão ele é uma fruta onde ele consegue ser autossuficiente, não precisa colocar na geladeira, mas se você coloca não tem problema nenhum. O tomate, por exemplo, que fica fora da geladeira no mercado, a gente deixa na geladeira aqui em casa, porque é um alimento muito perecível. As pessoas ali passaram a mão, então já deu uma alterada ali, né? Cheguei em casa, lavei, guardei, vou guardar na geladeira. Porque aqui em casa, por exemplo, bate sol todo dia de tarde na fruteira, porque ela fica ali na cozinha. Então, não tem a refrigeração do mercado, não tem rotatividade que vai estar ali mexendo, que vai estar ali sendo manuseado. Então, tem sim alguns produtos que estão fora da geladeira no mercado que a gente tem que deixar na geladeira dentro de casa. Entendeu? Então, vai aí desse balanço que a gente tem que fazer. Legal, Vi, isso é interessante. É interessante até para mim, porque realmente algumas coisas eu fico em dúvida. Eu coloco na geladeira, eu não coloco, porque aqui em casa as coisas parecem que estragam muito rápido. Então, a questão de armazenagem de algumas coisas, principalmente de hortifruti. Eu vou ter uma laranja, então eu acabo deixando algumas frutas mais na geladeira e tiro um pouquinho antes de consumir pra não estragar, assim, sabe? Uma dica aí em relação a frutas por exemplo, assim, uma pera, uma maçã, essas frutas que não tem a casca tão grossa, não deixar do lado de banana, porque a banana ela tem um potencial de amadurecer as frutas muito rápido. Então, se a maçã já tá ali madurinha, quando chega no mercado, deixa ali do lado da banana, as duas vão começar a ficar mais passadas. Então, uma dica aí pra gente sempre deixar ali a banana um pouquinho mais separada das frutas. Legal, ouvi pela dica. E acho que é isso. Obrigada pela sua participação, foi muito interessante. Aprendi aqui junto com o pessoal, acredito que os seguidores também vão gostar. E eu também vou colocar no YouTube o vídeo completo, então quem quiser assistir esse vídeo completo, de tudo que a gente conversou aqui, de engenharia de alimentos, de dicas de cuidado de armazenagem, de consumo dos alimentos, vão assistir lá no YouTube, clicar no YouTube para assistir esse vídeo, que ficou muito legal.
Né, Vi? E Vi, e que você continue aí aprendendo as coisas, aprendendo esse cuidado com os alimentos para conseguir também, para compartilhar com a gente. Continua compartilhando lá no Vi na Cozinha também suas receitas, que eu gosto, todo mundo gosta. Lê, queria agradecer você, né, pela oportunidade de poder estar participando do primeiro Pod no AP. É uma Primeiro honra. Pod no AP. Espero que você tenha muito sucesso nessa trajetória. Tenho certeza que você vai trazer muitas pessoas interessantes, muitos fatos interessantes. Então, muito obrigada. A sua casa é linda. Sua casa não, seu AP é lindo. É tudo feito nos detalhes. E muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Sempre que você quiser conversar sobre isso, tiver alguma dúvida, pode mandar. Inclusive, se mandarem dúvida para você e eu conseguir sanar, pode mandar. Então, gente, quem tiver dúvida e quiser perguntar alguma coisa, a gente pergunta para a Vi. E eu agradeço a Vi pela participação. E é isso. Acho que é isso, né, Vi? É isso. Arrasou, Lê. Muito obrigada. Arrasou. Obrigada.